É o seguinte, hoje eu vou te mostrar como multimilionários e até bilionários constroem fortunas utilizando as suas empresas. E principalmente como aplicar isso de forma prática aí no teu negócio. E pra gente começar, eu já quero te fazer uma pergunta. Você prefere ter um salário agora, que é um salário bom, ou prefere comprar a sua liberdade no futuro? O ponto é que, enquanto alguns correm atrás do salário do mês ou da distribuição de lucros do mês, outros estão jogando um jogo diferente, um tabuleiro diferente, onde a construção de riqueza e a construção de patrimônio são o pilar central dessa estratégia. Esses caras, eles fazem 3 coisas que são contraintuitivas. Primeiro, esses caras eles não vivem de salários extremamente altos, de prolabores altíssimos. Segundo, eles reinvestem pesado nas suas próprias empresas. E terceiro, quando eles querem liquidez, dinheiro no bolso, eles vendem uma parte da empresa antecipando anos de lucro que eles teriam no futuro no momento zero. Então, para resumir, nenhum multimilionário, nenhum bilionário, ele ficou rico com prolabore alto. Essa é a realidade. Primeiro eu vou trazer aqui casos a nível mundial, grandes bilionários, depois eu vou trazer mais próximo da gente aqui a nível Brasil, tá? Se a gente for pegar Warren Buffett, Elon Musk, esses caras eles não ficaram bilionários tendo um prolabore alto, um salário alto ou distribuições. Eles ficaram realmente bilionários com as suas ações, com as cotas, com o valor das suas empresas. E você que é um empreendedor, talvez pequeno, um empreendedor médio, de médio porte, que não fatura bilhões, mas que fatura ali algumas centenas de milhares de reais, também tem um valor na sua empresa que talvez você desconheça. E a realidade é que quando esses caras eles querem realmente gerar uma liquidez, colocar uma grana no bolso, eles vão lá e vendem uma participação ou até colocam suas ações como garantia para poder pegar um empréstimo, abater do imposto de renda e distribuem esse dinheiro aí gerando algum tipo de liquidez nas suas pessoas físicas. Vou trazer aqui alguns exemplos então. O Zuckerberg, fundador do Facebook, ele e os fundadores, os demais sócios, só viraram multibilionários líquidos quando de fato abriram capital na bolsa, fizeram o famoso IPO. Nós temos também Jeff Bezos, que só se tornou o homem mais rico do mundo porque foi vendendo partes da Amazon ao longo dos anos. Então ele chegou a vender mais de 27 bilhões de dólares em ações para diversificar e investir em outros negócios. Trazendo um pouquinho mais para o nosso mundo aqui, mais para o Brasil, por exemplo, nós temos o Flávio Augusto, que começou lá com 20 mil reais no cheque especial e transformou esse valor em 877 milhões quando ele vendeu a WhatsApp. Então, quando você vende a empresa, você está antecipando toda a geração de lucro futura que essa empresa geraria. E está antecipando isso para receber no momento zero. Mas aí vem um grande problema que ninguém presta atenção, que é a questão da carga tributária envolvida na venda de uma empresa. Por exemplo, se tu tem um imóvel, comprou esse imóvel por 100 mil reais, esse imóvel se valorizou ao longo do tempo e tu vendeu ele por 500 mil reais, tu teve um ganho de capital de 400 mil. Esse ganho é tributado pelo imposto de renda da tua pessoa física. Quando você vende a empresa, a lógica é a mesma. Se tu abriu um negócio lá com 20 mil reais, que foi o caso do Flávio Augusto, e depois vendeu por 877 milhões, existe um ganho de capital entre o valor inicial que foi aportado na empresa e o valor da venda. Mas a maioria dos pequenos e médios empresários não presta atenção nisso. E aí o que acontece? Quando tu vai fazer a conta entre o valor investido e o valor de venda, que o Eduardo vai botar aqui na tela pra gente, esse valor é astronômico. Em cima dessa diferença, você pode pagar até 22,5% de ganho de capital e de imposto que você vai ter que pagar na pessoa física. Então, no Brasil, a venda de participação é tributada através do ganho de capital, que ela começa em 15% e vai até 22,5%. Só que o que acontece? Na prática, é possível reduzir essa carga tributária ou planejar isso de forma mais estruturada para que você não acabe perdendo tanto valor assim na venda. Então, por exemplo, toda a geração de lucro que a tua empresa gera lá na contabilidade, os lucros apurados, eles podem ser reinvestidos na empresa, eles podem ser integralizados no teu capital social e isso vai diminuir essa distância entre o valor inicial aportado e o valor de venda. Então, quando você tem um pensamento em talvez no futuro vender o seu negócio, que é o que provavelmente vai acontecer, ou essa empresa ela quebra, ou fica de sucessão, ou ela vai ser vendida. Então, quebrar ninguém quer, sucessão às vezes, talvez, não sei se é o teu caso, mas a maioria das empresas não prepara o negócio para uma sucessão. Então, o caso mais prático é a venda do negócio. Então, não é se você vai vender, mas quando vai vender. E quando for vender, você vai ter esse problema. Então, essa dica que eu estou te dando aqui, ela já é para
te ajudar a conseguir organizar isso para que lá na frente, quando essa venda acontecer, você não acabe pagando milhões em impostos, deixando muito dinheiro na mesa. Então, por exemplo, uma das estratégias que algumas empresas utilizam é abrir uma holding e colocar os seus CNPJs, os seus negócios abaixo dessa holding, porque a tributação, quando ela acontece na pessoa jurídica da holding, é muito menor do que se ela acontecer direto na pessoa física. Então, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, ó. Existem dois cenários, né? Uma empresa a gente vai vender na pessoa física, outra vai vender através da holding. Então, a gente vai vender 100% das cotas por 10 milhões. Fiz o valuation da empresa, achei um investidor e, quero vender o meu negócio aqui pelo valor de 10 milhões. Tá? Sem planejamento na pessoa física, vai incidir o ganho de capital sobre a diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda. Então, o valor da aquisição é aquele valor inicial que tu aportou para poder abrir o negócio, que geralmente está 10, 20, 50, 100, 250 mil. É um valor muito baixo, perto do que de fato a tua empresa vale. E é aqui que a grande maioria dos empreendedores que eu falo diariamente peca. Então, nesse caso, é uma alíquota progressiva que vai de 15% a 22,5% em cima dessa diferença do valor inicial versus o valor da venda, ok? Então, vamos supor que a base de custo seja quase zero, que é bem comum nas PMS. O resultado, nós iríamos pagar em torno de 2.250.000 de impostos, 22,5%. Então, de valor líquido, neste caso, a gente chega em 7,75 milhões, 7.750. Isso sem considerar, talvez, alguma dívida que você tenha, que vai também ser abatido. Então, muito importante, se você tem uma dívida existente, você definiu um valuation de 10 milhões, eu tenho uma dívida de 1, então eu já vou descontar essa dívida do meu valor total, já vou ficar com 9. Aí eu desconto mais os impostos ainda, o valor líquido é menor. Se eu tenho um advisor me apoiando nessa transação, existe também a corretagem, a comissão do advisor, que também vai diminuir. Então é muito importante focar no valor líquido das transações e não só no valor bruto, ok? Então com a hold patrimonial, nesse caso, tributando numa pessoa jurídica, ao invés de tributar na minha pessoa física, a holding é dona das cotas da empresa. Então, a venda ocorre pela pessoa jurídica, que pode estar, por exemplo, no lucro presumido, né, ou no lucro real. Nesse caso, a tributação sobre o ganho de capital é de 15%. Então, a gente já tem aqui uma redução de 7,5% em comparação aos 22,5% tributando na pessoa física. O resultado, então, a gente iria pagar em torno de 1,5 milhão só fazendo esse pequeno ajuste. Então, líquido, nós teríamos 8,5 milhões. O que mais que dá para fazer, Paulo? Eu posso criar uma estratégia de aumento de capital social, eu posso ir integralizando esse capital social ao longo do tempo para eu ter esse ajuste e não pagar tanto imposto assim numa venda. Então, olha só que interessante. Essa é uma das questões aqui para a gente falar quando a gente fala de como os bilionários pensam, né? Os bilionários, eles sabem utilizar a questão do tributo, da carga tributária a seu favor. Então, os maiores milionários, os multimilionários e bilionários do mundo, eles têm bons planejamentos tributários. Você consegue mexer na sua estrutura de custo? Consegue cortar gasto, vai lá, diminui o que dá, gera eficiência, mas se tu não tiver um bom planejamento tributário para pagar menos imposto, essa é a realidade, gente. Quando você vai sentar numa roda aí com múltiplos empresários que têm múltiplos milhões, eles falam muito em relação a tributação, carga tributária, planejamento tributário, estratégias tributárias que vão minimizar esses ganhos quando você for vender a empresa ou quando você for faturar, criar uma estrutura que vai te fazer pagar menos imposto, só que, óbvio, dentro de uma estrutura legal que te permita fazer isso, ok? Agora, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui entre dividendos mensais versus uma venda extremamente estratégica, vender a empresa. Então, cenário 1 aqui, a empresa ela gera 100 mil reais de lucro por mês, então 1,2 milhões por ano, e o dono ele tira tudo como dividendo. Então, ele se paga bem, mas a empresa ela não tem um crescimento tão grande. Em 5 anos, esse cara ele retirou 6 milhões. Só que a empresa ela continua valendo quase nada além do operacional. Agora, se o dono retira parte e reinveste para conseguir crescer mais ainda a empresa, e eu sempre trago aqui os 3 pilares do equity, para quem já acompanha a Visp há bastante tempo, desde o início eu falo sobre crescimento, margem e risco. É a tríade do equity. Quanto mais eu cresço, quanto mais margens eu gero e quanto menor o meu risco, maior o valor da minha empresa. Então, se o dono retira a parte e reinveste para crescer, ao invés dos 100 mil, ele tira apenas 30 mil reais por mês, ou seja, 360 mil no ano. Ele reinveste 840 mil no próprio negócio. Então, em 5 anos, ele reinvestiu 4,2 milhões na empresa. Esse reinvestimento, ele pode triplicar a receita, ampliar a equipe, construir marca, ou seja, ele está investindo esse valor em coisas que vão potencializar o seu ativo. Então, vai aumentar o crescimento, vai aumentar a margem
e diminui o risco. De novo, os pilares do equity. Então, nesse caso, onde essa empresa tem um faturamento maior, tem uma equipe mais estruturada, tem processos, é uma empresa que já ganhou um pouco mais de escala, agora essa empresa ela vale muito mais do que ela valia lá no começo. Então, a empresa ela está faturando mais, está dando mais lucro e pode valer algo em torno de 15 a 20 milhões na hora da venda. Então, se eu tenho um modelo de lucro, o dono embolsou 6 milhões em 5 anos, mas ficou sem um patrimônio vendável, né? Ele tem uma empresa que ele fica sugando o tempo inteiro e não gera valor de verdade, não constrói patrimônio. Agora, no modelo de construção de valor, de geração de equity, esse dono ele embolsou 1,8 milhões em prolabore / dividendo e ele pode vender por 15 milhões esse negócio. Então, me dá um resultado líquido de 16,8 milhões. Então, o que nós trouxemos aqui, né? 2 grandes pontos. O primeiro é eu organizar o meu negócio para que fique mais valor líquido no meu bolso, para que quando eu venda por 10 milhões, que o dinheiro líquido fique quase 10 milhões, talvez algo em torno de 9, 8,5 com um bom planejamento. E o segundo caso é focar em investir no próprio negócio, tendo a empresa como um ativo, como uma empresa que ela vai se valorizar ao longo do tempo. Toda empresa, eu sei que você pode estar pensando, talvez isso é meio subjetivo, é meio intangível, mas toda empresa que tem concorrência, ela, por exemplo, se tua empresa ela é única no mundo, os investidores já iriam se interessar porque ela é única, né? Mas vamos entender que você tem um monte de concorrente aí. Os seus concorrentes seriam potenciais compradores do teu negócio, assim como você é um potencial comprador da empresa dos seus concorrentes, porque existe sinergia entre essas empresas. Você pode dobrar o faturamento comprando um concorrente, por exemplo. Então, se a sua empresa ela tem faturamento, ela gera caixa e ela tem potencial de expansão, então essa empresa provavelmente tem equity, tem valor. Você só não sabe disso ainda. Agora, vamos pegar aqui alguns casos reais, casos de venda aqui no Brasil, mas vendas bem feitas, tá? Não é qualquer venda aqui que eu vou trazer. Então, a gente tem o caso da RD Station, que começou com uma startup ali em Florianópolis, um pouco mais acima do Rio Grande do Sul, que é onde a gente está aqui, né? Eles reinvestiram aí durante anos, sem focar no lucro imediato, sem ficar distribuindo altos valores, comprando Porsche, gastando. Eles tiveram um resultado ali muito positivo e em 2021 foi vendida a RD Station para TOTVS. Alguém já arrisca aí falar o valor? Ô Edu, arrisca falar o valor? Quanto é que tu acha que foi? Pode chutar alto, assim, ó, mais alto. Vai lá. 10 bi. 10 bi? É na casa do bi, mas não é 10 bi não. Foi 1,8 bilhões, cara. 1,8 bilhões. A empresa começou ali em Florianópolis, né? Então os sócios eles ficaram aí multimilionários, sem dúvida. E eles fizeram isso reinvestindo no próprio negócio, né? Construindo uma empresa escalável, uma empresa que cresceu pra caramba, que gerava margem. Então, negócio muito bacana aí da RD Station. Nós temos também o caso da Reserva, setor de moda masculina. Então, 2 amigos lá, o Rony e o Fernando, eles começaram com uma marca de roupa. Anos depois dessa marca, obviamente, crescer muito, gerar bastante riqueza. E aí eu quero quebrar um paradigma aqui também, que muita gente acha que, não, eu não vou focar em equity agora porque eu quero gerar lucro primeiro. Eu quero crescer primeiro porque depois eu foco em equity e depois eu vendo. Gente, isso tá totalmente errado, tá? É uma visão muito enganada, assim, é uma visão que não tá clara na cabeça dele o que são os pilares de equity, o que de fato gera valor. Uma empresa, uma coisa não anula a outra. Na verdade, para eu ter equity, eu preciso gerar lucro. Não, eu quero crescer para depois gerar equity. Não, um dos pilares do equity é o crescimento. Então, quando você foca em equity, você coloca o equity no centro, você está focando em crescer mais, em gerar mais lucro e organizar o seu negócio, em organizar a sua empresa, ter indicadores claros, ter um planejamento tributário bom, ter uma estrutura trabalhista boa, de pessoas, de organização como empresa, como um todo. Então, quando você está pensando em equity, você está colocando à frente as suas próprias necessidades, as necessidades de possíveis investidores e focando em crescimento também. Então, se você tem esse pensamento de, vou crescer para depois gerar equity, preciso gerar mais lucro e mais dinheiro para depois gerar equity, você está muito enganado, tá? O equity, ele traz essas questões consigo. Então, voltando aqui para o caso da Reserva, eles venderam para o grupo Arezzo, tá? Para o grupo Arezzo. Foi uma venda aí de 715 milhões. E hoje eles são sócios, eles continuam crescendo em escala ainda maior. Nós temos também o famoso caso do Flávio Augusto, da WiseUp, né? Uma venda de 877 milhões, que foi o que fez dele um bilionário, tá? Depois ele acabou recomprando as ações, as cotas da empresa por um valor muito menor,
mas o ponto principal é que sem vender, ele não teria realizado quase nada dessa fortuna, isso é fato. Então, se ele focasse em ter um prolabore bom, ou um bom dividendo na WiseUp, ele não teria construído essa fortuna que ele construiu, porque ele antecipou anos de lucro, de crescimento que a WiseUp teria no momento zero, reinvestiu esse valor em outro negócio depois, multiplicou mais ainda, depois voltou e comprou mais barato a empresa. Então, se ele estivesse focando ali no jogo do prolabore, provavelmente ele teria feito, um terço, quem sabe, da fortuna que ele tem hoje. E assim, gente, eu falo bastante dessas transações grandes e pode parecer estranho, mas existem transações muito menores, tá? Aqui na Visp, esse ano a gente fez mais de 22 transações de M&A. Então, existem pequenas empresas, milhares de transações que acontecem entre pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a gente está falando de clínicas, de pequenos escritórios, de empresas de tecnologia, de software, de telecomunicações. E essas empresas, elas não viram manchete, elas não estão na mídia. Essas empresas, elas transacionam entre elas e nem precisa de nenhum tipo de aprovação de algum órgão regulamentador, por exemplo, como o CAD, que as grandes transações precisam passar pela aprovação. Essas pequenas e médias empresas, elas acontecem abaixo do radar da Receita ou de algum órgão fiscalizador. E aí eu trouxe aqui um checklist para que você faça aí na sua empresa de forma prática e avalie se você tem uma estrutura para poder fazer um M&A saudável, um M&A que vai te gerar muito valor, vai te colocar bastante dinheiro no bolso no futuro, tá bom? Então, primeiro é organização do caixa e da contabilidade. Esse item aqui, muitas vezes, é o calcanhar de Aquiles aí de muitos empreendedores, né? Sem um DRE organizado, a chance de ter um valuation alto, gente, é baixa. O comprador ele vai comprar números auditáveis. Quando ele for para um processo de aquisição, você vai precisar demonstrar que esses números são verdadeiros, ele vai auditar isso. E se não forem verdadeiros, inclusive tem cláusulas contratuais que vão permitir com que ele desconte o valor da sua empresa se você omitiu alguma informação ou mentiu em algum dado ou algum número. Então, você precisa ter consciência e conhecimento muito profundo dos seus próprios números, porque às vezes você vai enganado por uma transação achando que a tua geração de receita é uma, mas você está olhando para o faturamento. Né? Então, você está olhando para um dado, o investidor está olhando para o outro. Então, você precisa entender o mínimo ou estar bem assessorado de algum assessor financeiro que vai conseguir traduzir e te explicar isso para que você não tome um pênalti quando você for fazer ali uma transação de venda da sua empresa ou até de compra também de algum negócio. Né? É a mesma lógica. Você precisa conhecer tanto o lado vendedor quanto o lado comprador para fazer bons negócios. Depois de um certo patamar ali de faturamento, de estrutura, de valuation, eu recomendaria você dar uma estudada em relação a holding, a estrutura de holding e a planejamento tributário, tá? Colocar as cotas dentro de uma holding antes da venda e se estruturar planejando isso mais longo prazo pode ser uma grande saída para que você economize aí milhões em impostos. Demonstrar previsibilidade. Sua empresa ela é previsível, ela é confiável, você possui uma máquina de vendas, uma estrutura de marketing e comercial que te dê uma previsibilidade de receita, de novas vendas, de crescimento no futuro. Isso, sem dúvidas, vai ser um ponto muito positivo quando o investidor for avaliar a tua empresa. Os contratos recorrentes que você possui, a carteira fidelizada, os processos padronizados, ele vai ter valor e ele vai ser atrativo para o investidor na hora que ele fazer uma aquisição do teu negócio. Quanto mais previsível for a tua geração de caixa, de lucro, quanto mais crescimento tu tiver de forma sustentável e tu conseguir demonstrar isso, provavelmente o teu múltiplo vai ser muito superior do que a do teu concorrente se ele fosse vender. O quarto item aqui, deixar a empresa menos dependente da sua gestão e de você. Empresários, eles são bons gestores de equity, eles precisam saber construir equity nos seus negócios, gerar equity, aumentar esse valor, para que em algum momento esse negócio seja vendido sem que dependa deles. Se o investidor ele vai avaliar o teu negócio e o teu negócio não funciona sem ti, infelizmente, ele não vai dar andamento nas negociações. Então é preferível que tu não tenha uma empresa do que você tenha uma empresa dependente de você. Porque se você tem uma empresa que depende de você, você nada mais é do que um assalariado, você nada mais é do que um funcionário da própria empresa. E até o pior, você é um funcionário sem direitos trabalhistas. Você é um funcionário que não vai ter 13º, não vai ter férias, não vai ter um monte de regalias aí que um funcionário padrão tem. Então, você está investindo, você tem o risco do negócio e não tem os benefícios de um colaborador comum.
então você é o pior tipo de colaborador. Então o seu foco deve estar em construir um negócio que ele cresça. Obviamente que você nunca vai conseguir sair do operacional, né? Você nunca vai parar de trabalhar naquele negócio de forma efetiva, mas a dependência sua no dia a dia precisa estar cada vez menor para que as coisas aconteçam e funcionem sem você. A lógica é, se você sair mês que vem da sua empresa, ela precisa continuar crescendo e performando e gerando caixa da mesma forma. Entender a marca como um atributo de diferenciação. Então, uma marca forte acaba reduzindo, por exemplo, o custo de aquisição de cliente, o CAC. Quanto mais forte a minha marca, quanto mais eu invisto em branding, em performance, para que os outros vejam a minha marca e seja mais fácil e previsível de eu vender, mais sólido também vai ser o meu valuation e meu crescimento vai ser mais consistente para esse investidor. Então, investir em branding, investir em performance de marca para mostrar a empresa, para que a empresa ela tracione melhor, ela consiga crescer, alavancar, aparecer em outros estados, outras cidades, expandir melhor para o teu equity também. Mas óbvio que isso precisa ser de forma planejada, de forma estruturada. Não dá para você sair jogando dinheiro em branding também, porque eu já vi muito empresário se ferrando, muito empresário assim, ó, torrando grana por investir em branding primeiro, antes de investir em performance. Então, você precisa vender, gerar receita, até o momento que essa empresa está bem equilibrada, que você tem ali uma reserva, você tem uma sobra de dinheiro, que você possa começar a investir em branding e aumentar essa marca e reforçar isso até para dentro de casa, até para os seus colaboradores, né? E a sexta dica aqui é saiba qual é o seu número mágico de equity, qual é o seu valor atual e qual o valor que você quer estar daqui a 5 anos. Qual é esse número mágico? Me fala aí. Fala nos comentários, talvez, vamos ver. Qual é o valuation que você está agora e o valuation que você quer atingir. Se você não sabe o valor que você está agora, coloca só o valor que você quer atingir em termos de equity. Vamos ver aí, qual é o seu número mágico? Define isso agora, escreve num papelzinho e depois manda nos comentários aqui para a gente saber. Então, qual a grande conclusão que nós tiramos aqui desse bate-papo? É que o lucro e o Prolabore, ele paga as suas contas. O que de fato te transforma no multimilionário que vai comprar a sua liberdade é o equity. É a chance de transformar anos de lucro em dinheiro no bolso, em valor de verdade. É quando o pequeno empresário ele para de ficar pensando em pagar os boletos do mês para construir um patrimônio multimilionário, para construir um negócio de verdade e alcançar a sua liberdade. Então a pergunta que eu quero deixar aqui para você é, você vai passar aí os próximos 5, 10, talvez 20 anos na sua empresa correndo atrás de um bom salário, talvez de dividendo, ou você vai construir o seu negócio para ser vendido no futuro e gerar múltiplos milhões para aposentar você, sua família e todos os seus herdeiros a partir daí. Deixa aqui nos comentários o que você acha, qual é o seu planejamento, qual a sua visão de futuro, qual é o seu número mágico e não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, @PabloRConstantino e compartilhar esse conteúdo com outros empresários que também precisam conhecer mais sobre esse tema. Dá um joinha aqui, compartilha esse conteúdo e a gente se vê em breve. Até mais!